Certamente você já ouviu alguém falar sobre um fato estranho que eles experimentaram. Uma janela quebrada repentinamente, uma porta que se abriu sozinha, uma pintura que caiu no chão sem ser tocada, barulhos ou sombras estranhas, etc. Exceto que, quando ouvimos sobre essas coisas, elas geralmente são difíceis de entender. Nós zombamos disso, rimos, fingimos acreditar nele e depois passamos para outra coisa. Entendemos. É difícil acreditar em coisas paranormais quando não as vimos com nossos próprios olhos porque, afinal, os olhos nunca traem, certo? Bem, é exatamente isso que vamos mostrar hoje. Fatos paranormais nos quais você não acreditaria se não os tivesse visto. Você, sem dúvida, terá a impressão de ter distúrbios visuais, mas não se preocupe, é muito normal, pois é paranormal. Aqui estão os 8 vídeos assustadores que você deve ver para acreditar. Algumas pessoas são apaixonadas pelo mundo da tecnologia e, especialmente, pela última geração de smartphones. Eles são muito poderosos e continuam a nos surpreender com seus recursos incríveis. Bruno, um especialista em tecnologia móvel que se autodenomina Tegra, também é um grande fã de smartphones. Ele é tão apaixonado que está apenas fazendo seu trabalho. De fato, Bruno está particularmente interessado na vida e na robustez do iPhone e da Samsung. Ele os faz passar nos testes de durabilidade que ele publica em seu canal do YouTube. Em seus vídeos, ele destrói deliberadamente telefones usando métodos diferentes a cada vez, mergulhando-os na água, quebrando-os com um martelo, esmagando-os com seu carro ou colocando-os em lugares incomuns e em grandes altitudes. Um dia, Tegra teve a ideia de testar o desempenho da câmera do iPhone 11, conectando-a a um poço muito profundo, cheio de água quente. Você já deve ter ouvido falar disso antes, pois é um fenômeno natural bem conhecido chamado o Caldeirão do Diabo. Na verdade, é uma cavidade cilíndrica natural perfurada na rocha por antigas correntes torrenciais. Tudo isso para saber o que está acontecendo lá dentro, e especialmente para testar a resistência do telefone contra o calor da água. Mas o que ele descobriu foi muito mais surpreendente do que o resultado do experimento em si. Enquanto o iPhone estava na água, ele gravou um vídeo. Quando Tegra retirou o filme, ele assistiu o filme e ouviu gritos muito estranhos, sugerindo que homens e mulheres estavam gritando de dor. Claro, não sabemos de onde eles vieram, mas o certo é que eles são audíveis. Você será capaz de julgar por si só mesmo. Ouça, simplesmente incrível. Sótãos e porões não são os lugares mais agradáveis da casa, concordamos. É mesmo aí que coisas estranhas acontecem nos filmes e até na realidade, como na casa desse americano. Em 23 de outubro de 2015, Edville começou a ouvir ruídos estranhos no porão de sua casa. Foi então que ele decidiu pegar o fantasma pelos chifres e ir encontrá-lo. Então, ele começou a filmar quando desceu ao porão. Uma vez lá, o porão estava vazio, nada de estranho, tudo parecia normal. Até a vitrine diante dele começar a se mover sozinha. Um fenômeno terrível que assustou Edville na hora. No dia seguinte, mal recuperado de suas emoções, ele decidiu ligar a câmera novamente para tentar descobrir mais sobre esse misterioso hóspede, e há um choque total. Durante a gravação, Edville começou a ligar para o fantasma, esperando por uma resposta. Alguns minutos depois, uma sombra estranha apareceu no pé da escada, e parecia ser a silhueta de um homem. Absolutamente horrível. I heard some noises again. Hello? No! Horrível. Quando sua garotinha grita à noite depois de dormir, porque supostamente viu um monstro debaixo da cama ou um fantasma no armário, admita, você não acredita nela. Mas não esse pai, porque ele se preocupou em acreditar nas reclamações da filha de que havia um espírito à espreita na casa. Então, ele decidiu instalar câmeras em todos os quartos para ver se sua doce menina estava dizendo a verdade. E o que ele descobriu é incrível e deixa uma sensação muito real, já que temos as imagens. Veja. Nesta primeira sequência, a menina está brincando discretamente em seu quarto, quando de repente a boneca ao lado dela começou a se mover sozinha. Na segunda sequência, enquanto a garota estava pintando na mesa da sala, as folhas de papel começaram a se mover como se estivessem sido atingidas por uma pequena rajada de ar.
exceto que não havia portas ou janelas, e quando a garota fugiu, o espírito atingiu as coisas no chão que estavam sobre a mesa. Não sei você, mas isso me assusta muito. Antes de continuar, vamos fazer uma pequena pausa e tentar responder a seguinte pergunta: em que país se originou a terrível pandemia de gripe espanhola? A resposta será dada no final do vídeo. É verdade que o escritório não é o lugar mais quente do mundo, mas este não é o caso. Na manhã de 1º de novembro de 2012, nos escritórios vazios da Castlefield House, localizada na Liverpool Road, na cidade de Manchester, Inglaterra, as câmeras de vigilância registraram algumas coisas muito estranhas. Embora tudo parecesse pacífico e normal, a princípio, fenômenos estranhos se manifestavam um a um. Sombras cruzam os corredores, telas de computadores ligam e desligam sozinhas, cadeiras vagam, maçanetas tremem, gavetas abrem e fecham, arquivos voam e portas batem. É certo que nada prova que essas imagens são verdadeiras, mas eu ficaria surpreso se as pessoas acordassem às 2 da manhã e fossem ao escritório fazer uma piada assim. De qualquer jeito, acho que não é. Os ladrões geralmente entram na casa pela janela ou quebrando as fechaduras das portas, mas esse ladrão decidiu fazer da maneira original. Olha, este é Joe Cumming, um ator americano que vive no distrito de Manhattan, na cidade de Nova York. Ele notou por algum tempo que ruídos estranhos estavam ocorrendo em sua casa durante a noite enquanto dormia. Querendo saber do que se tratava, ele tinha uma câmera instalada em seu apartamento, e o que ele descobriu foi incrível. Enquanto dormia no meio da noite, uma mulher estranhamente vestida emergiu silenciosamente da abertura do teto. Nas fotos, ela é vista andando livremente em sua sala, abrindo a geladeira e os armários para servir sua comida com toda a calma e serenidade do mundo. Mas assim que Joe entra na sala, o intruso se esconde rapidamente para impedir que ele a veja. Acho que encontramos o anjo que caiu do céu, mas é uma versão fantasma. Admita, é difícil encontrar algo mais incomum. Mario Brawl deu um passeio achando que seria bom para o seu corpo, só que ele voltou completamente doente. Durante sua caminhada, ele teve um estranho encontro com uma criatura misteriosa que viu no cantão de Graubünden, na Suíça. Em agosto de 2016, perto do lago Thoma, Mario, um fotógrafo alemão, foi à Suíça para tirar fotos das paisagens e montanhas suntuosas pelas quais a região de Graubünden é famosa. Enquanto ele estava imortalizando as belas paisagens, havia uma sombra na imagem, desta vez real. Mario involuntariamente gravou um vídeo de uma estranha criatura vista à distância. A silhueta se movia sobre uma rocha e era difícil determinar se era um vagabundo ou um animal. Mario pensou na época que era uma cabra na montanha, um animal conhecido por ocupar as montanhas. Mas após uma inspeção mais detalhada do vídeo, ficou claro que a figura estava andando em 2 pés. Mas não podemos ver seu rosto ou membros. Quando a estranha criatura percebeu que a câmera estava apontada para ela, correu em direção às rochas e desapareceu na paisagem. Bem, pelo menos temos provas de que ele tem olhos e cérebro. Não é ruim para começar. Esse encontro curioso permanece um mistério até hoje. Tudo que Mario conseguiu fornecer foi que a silhueta devia ter mais de 1 metro de altura e estar cerca de 100 metros dele. Nesse ritmo, é improvável que o mistério seja resolvido em breve. Agora estamos indo para a Rússia, não para comer sirikes, mas para fazer uma descoberta congelada. Enquanto caminhavam em um bosque nevado, um grupo de indivíduos atravessou o corpo de um meio humano, meio morto e deitado na neve. O cadáver parecia mais uma criatura estranha, mais alienígena do que um corpo humano. Quando nos aproximamos da câmera, podemos ver claramente que a carne ainda está presente no cadáver e que não é falsa. Outra coisa perturbadora era que faltava ao corpo uma perna que parecia ter sido arrancada por um animal. Na sua opinião, é um animal mal formado ou um alienígena? De qualquer forma, é realmente assustador. Непонятно. Imagine que você está assistindo um filme de terror na TV e, de repente, coisas estranhas começam a acontecer ao seu redor. Impossível imaginar? Bem, foi praticamente o que aconteceu com esse homem.
Enquanto assistia televisão em silêncio, coisas estranhas começaram a acontecer, então ele decidiu filmá-las. As gavetas da cozinha se abriram por conta própria, os armários se abriram por conta própria, a cadeira na mesa da sala de jantar começou a se mover e a porta do armazém se abriu sozinha, e pelas fotos, fica claro que o homem estava sozinho no apartamento. O que eles teriam feito? Claramente, eu teria corrido pela minha vida. Então você acredita em fenômenos paranormais agora? Diga-nos nos comentários o que você acha desses vídeos. E não, a gripe espanhola não se originou na Espanha, ao contrário da crença popular, mas nos Estados Unidos, em 1918. Foi causado por uma cepa H1N1 altamente virulenta e altamente contagiosa. E se foi chamado espanhol, é simplesmente porque a Espanha era o único país na época a publicar aberta e livremente informações sobre a doença.